Claro, ela havia conquistado muita coisa, teve ótimas oportunidades e soube aproveitar cada uma delas. O que me chateava era que, como filha, ela era muito distante. A Leila tinha muito mais intimidade com a minha patroa do que comigo. Elas sim pareciam mãe e filha. Saíam juntas, até dirigir ela aprendeu. E a Eunice emprestava o carro para ela ir passear. Ela nunca me convidou para sair. A Leila era assim. Ela não pensava em mim. Eu só servia para aceitar as ordens dela. Eu me perguntava onde é que eu tinha errado. E eu acho que eu fui fraca desde o começo. Me deixei seduzir pela promessa de uma vida melhor para minha filha. E agora, veja só onde chegamos. A Leila havia se tornado uma arrogante, que só sabia me humilhar. Dizia que tinha vergonha de mim e que eu era uma ignorante, que não sabia de nada e que só prestava para infernizar a vida dela. Ela falava que se sentia mais filha dos patrões do que de mim, que eles sim eram pessoas que tinham visão do mundo e que ela estava se esforçando para não ficar como eu, para não ter que passar pelas coisas que eu passei. A Leila não me respeitava, não adiantava eu tentar conversar com ela. Para ela, eu era só uma empregada, a pessoa que lavava suas roupas e fazia sua comida. Ela chegou a me dizer que eu só servia para limpar a sujeira dos outros. Eu queria que ela visse tudo que eu passei para ela poder estar nessa posição, mas esperar o reconhecimento dela era demais. E foi assim que eu comecei a repensar em toda a minha vida, o que eu tinha feito em todos aqueles anos. Eu fiquei tão presa aos meus patrões por tudo que eles faziam pela minha filha, que desisti da minha vida. Eu só fazia trabalhar, era o tempo todo naquela casa, sem me divertir, sem amigos, sem sonhos, sem esperanças. Tudo, pra quê? Pra ver a sua filha te chamando de ignorante, dizendo que eu não servia pra nada, depois de tudo que eu desisti em prol do bem-estar dela. Isso era demais pra mim. Eu sabia que estava chegando a hora de mudar. Eu precisava voltar a me sentir viva. Do que adiantou me fechar assim e fazer tudo o que eu fiz para minha filha, se ela mal olhava na minha cara, e quando fazia era só para demonstrar a vergonha que sentia por mim. Os meus patrões viam o modo como ela me tratava, mas não falavam nada. Claro, ela era a filha que eles não podiam ter, e isso para eles era muito conveniente. Eu precisava acabar com isso de uma vez por todas. E eu decidi voltar a viver a minha vida. Sair de casa, me divertir. Eu sabia que eu tinha perdido a minha juventude, mas eu não era velha. Eu queria encontrar um homem para amar. O Luciano era um homem um pouco mais novo que eu, mas era uma pessoa séria, trabalhador, alguém com quem eu me identificava. E assim como eu, ele sempre teve que batalhar muito para ter as coisas. Nós começamos a sair juntos e quando eu vi, já estávamos namorando. Quando a minha filha soube que eu estava namorando com um ajudante de pedreiro, ela achou o fim da picada. Mas sinceramente, naquela altura do campeonato, eu já não ligava mais para o que ela dizia. Eu continuava amando minha filha, mas eu também queria ser feliz. Eu também queria viver a vida da melhor forma possível. Ele era muito amoroso comigo e eu adorava estar com o Luciano, mesmo não sabendo onde é que o nosso namoro ia dar. Isso fez eu me sentir viva novamente, mas eu não imaginava que uma reviravolta estava prestes a acontecer. Eis que depois de tanto tempo, mais uma vez, a história se repetiu comigo. E quando eu descobri que estava grávida, achei que só poderia ser um pesadelo. Imagine uma mulher com 40 anos grávida. O que seria de mim? Quando eu contei tudo para minha filha e para os meus patrões, eles se entreolharam e fizeram muitas críticas. Eu lembrei de quando eu engravidei da Leila. Tudo que minha patroa me disse na ocasião era como se eu estivesse revivendo aquilo 20 anos depois. Só que agora, a minha própria filha ficava contra mim e eu estava no centro do furacão. A minha filha acabou comigo. Disse que tudo isso só confirmava que eu não tinha cabeça no lugar. Quando meu patrão disse que precisávamos repensar sobre a minha permanência no emprego, eu notei que todos eles estavam pensando
que o meu tempo naquela casa havia se esgotado. Eu fiquei desesperada. O que seria de mim? Os meus patrões disseram que não queriam mais ter uma empregada grávida em casa. Eles precisavam de mim e agora a situação era bem diferente de 20 anos atrás. A única pessoa que podia interceder por mim era minha filha. Ela não podia me deixar ir para o olho da rua. A Leila tinha muita influência naquela casa. Ela não podia permitir que a própria mãe perdesse o emprego na situação que eu me encontrava, grávida. Chegava o grande momento onde eu esperava o mínimo de retribuição da minha filha. E ela me disse que não queria saber, que por ela eu podia morar na rua, dormir na sarjeta, pois eu merecia passar por tudo isso. Onde já se viu colocar outro filho no mundo? Eu tentava me explicar, cheguei a implorar que ela me ajudasse, que pedisse para que eles me deixassem trabalhar e viver naquela casa. Mas ela disse que lavava as mãos e pedia para que eu sumisse de vez, pois eu só servia para fazê-la passar vergonha. Saí da casa onde eu trabalhei por mais de 20 anos e vim morar com o Luciano. Nós estamos juntos e felizes com a nossa criança. Eu sinto muita falta da Leila. Não consigo ficar com raiva dela. Coração de mãe é tudo igual. E eu espero que um dia ela possa reconhecer um pouco da minha dedicação e entenda que tudo que eu fiz foi por amor. Às vezes eu fico triste quando eu penso que estamos distantes, mesmo morando na mesma cidade. Mas eu acho que pelo menos por enquanto preciso dar tempo ao tempo. Há de chegar a hora onde ela vai se lembrar que eu sou a mãe dela de verdade, aquela que a gerou e que deu o melhor do seu amor. História emocionante que às vésperas do Natal mexe ainda mais com a gente, porque nós estamos tão sensibilizados com as coisas. Como eu acho que é um caso muito difícil esse que eu vou apresentar